Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Comece por Você. Que alegria te receber. O meu desejo é que aqui você encontre um lugar de crescimento, de cuidado, de afeto e, acima de tudo, de transformação. E hoje eu estou aqui com mais convidadas especiais. Vocês não têm ideia como aquece a minha vida. São embaixadoras, amigas, posso assim falar também, né? Que a vida vai trazendo essas amizades que fazem tanto sentido para mim. Sejam bem-vindas, Letícia, Patrícia, Larissa. Obrigada, Lu. Uma alegria, viu, estar aqui com vocês. E a nossa pauta é autocuidado. Só que vai ser um autocuidado diferente aqui. A gente vai fazer de forma mais dinâmica. Então, eu vou começar por você, Lê, pode ser? E a gente entende aqui que aqui é um espaço de crescimento. Não tem certo e errado. Não tem nada que a gente vai dizer assim, só existe um caminho. E a gente sabe que não. Então, fiquem aqui livres e deixem o coração fluir, tá bom? Então, vamos lá. Lê, fazendo parte de todo esse movimento, né, do autocuidado na sua vida, como mãe, como esposa, como filha, como profissional, queria que você trouxesse aqui, completasse essa frase. Autocuidado para você é? Autocuidado para mim, dentro da minha experiência, é olhar de dentro para fora, se reconectar com você mesma, respirar, se permitir mudar, se permitir sair da zona de conforto, que é dolorido também, mas é o que ajuda a gente a crescer. Que linda! Zona de conforto, né? Quando a gente fala isso, há alguma palavra que às vezes é tão comum, mas que ninguém quer sair. Muito difícil. Que é muito mais fácil, né, Lê? A gente Sim. Ficar no lugar que a gente já conhece, né? Sim. E quando você fala outra palavra também, eu gosto de pegar as palavras-chave. Permissão. A gente tem aí o autocuidado e tantas outras coisas a nosso favor na vida. Mas se a gente não se permite, a gente não acessa, não é? Exatamente. E você já traz assim, já começa aí com sua experiência. Eu tenho certeza que já está fazendo muita gente. De cada vez. Isso, refletir. Um dia de cada vez, né, Lê? Exato. Sem peso. Exatamente. Não é isso? Tá bom. Pati, minha amiga querida, queria que você trouxesse aqui uma frase, um pensamento, uma reflexão que traz a sua nova versão. Que, por sinal, viu? Parabéns! É um processo, né, Lu? Mas, no momento, é aquela fase, né, de se enxergar mesmo, né? De passar por um percurso como se fosse mesmo uma trilha, né? Uma caminhada, e você se vê, olhar para trás, né? Conferir tudo e falar, opa, esse movimento eu deveria lá atrás ter feito, mas nós sabemos, né, o quanto a jornada é assim, tudo é experiência, né? Penso muito que o segredo, acho que a Lê trouxe essa questão também do autocuidado, é a autenticidade, né? Então, quantas vezes a gente não se aceita, não se assume para o mundo, né? E a autenticidade, ela tem um lugar fundamental nesse autocuidado, né? Porque se você não se permite ser quem você é, como que você vai, né, se revelar ao mundo? Você vai ficar sempre à procura de ser igual, de fazer igual, de repetir padrões, né? Se comparando o tempo todo, né? Se comparando o tempo todo. Então, nessa nova fase, eu penso que o segredo é esse, é a autenticidade, é você olhar, né, para quem você sempre foi, né? O segredo está desde sempre, desde a infância, né? Num lugar que é talvez abafado, né, por situações cotidianas, né? Eu falo que a palavra é ressignificar, né? Porque a gente está o tempo todo ressignificando atitudes que antes a gente fazia, mas que agora com autocuidado a gente tem a oportunidade de ressignificar. Ter uma consciência. Exato. A gente se reconecta, né, com quem a gente era e ressignifica o que nós somos hoje, né? A nossa vida hoje. Exatamente. Olha só, da próxima vez, Pri, eu já vou trazer aqui papel e caneta, tá? Porque eu tenho que estar anotando esses aprendizados. Não dá, é muita coisa, Pri. É cada palavra, porque assim, a gente vive, eu estudo sobre isso, mas escutar histórias reais, isso aqui transforma, né? Não tem um padrão de pensamento aqui. Cada um tá vivendo a sua realidade, e aí
A Paty faz autenticidade, uau! A Lê, permissão, e a gente já vai escutar a Lari aqui, mas eu queria trazer um gancho aqui do que você fala, que a gente sempre foi essa pessoa. Só em que momento a gente se perde? Sim. Em que momento você que está aí nos escutando se perdeu, se atrapalhou? Não se julga por isso, não se pune por isso. Verdade. Só volta para casa, né? Volta para o projeto original, né? Que já foi desenhado por Deus. Então, Paty, a autenticidade, ela é realmente a base ali. E muitas vezes a gente tem medo. Porque o que é que o outro vai pensar? E se eu me posiciono dessa forma? E a gente fala de tudo, tá? A gente fala em relação ao esposo, a trabalho, a amizades, a família. Oh, meu Deus, não vamos mais perder tempo com isso, né? E nunca é tarde, né? Perfeito, perfeito. Ok, vou agora seguir para minha amiga aqui querida. Já vou trazer outro ponto aqui, tá? Lari, um medo que você venceu. Compartilha com a gente aqui. Lu, eu sempre fui uma pessoa que... Aquela experiência que a gente teve no seu evento de escutar a música da criança, você viu que eu fiquei bem tocada, né? Sim. E quando eu gosto muito de falar da nossa criança, porque ontem mesmo eu estava ouvindo um Reels no Instagram e ele falava assim, quando foi que você virou esse adulto chato? Quando foi que você virou um porre de pessoa? Porque a gente fica o tempo todo querendo se encaixar dentro da caixinha dos outros, né? Medir com a régua dos outros. E sobre a gente... Eu tive que voltar lá atrás para minha criança, para lembrar de tudo que eu era, e hoje eu perder todo o medo que eu tinha quando eu era criança. Eu era uma criança muito alegre, e aí a gente vai crescendo e vai tentando se encaixar na caixinha dos outros, medindo com a régua, e vai deixando de ser aquela pessoa. E hoje eu sou uma pessoa muito mais posicionada. Eu falo que a palavra não, para mim, ela é incrível, porque eu consigo falar não sem medo do que as pessoas vão pensar. Eu me posiciono muito bem em decisões que antes eu tinha medo do que as pessoas iriam achar. E o autocuidado, ele não é palpável, eu falo. Você olhar para uma pessoa, você se posicionar e você falar, não, eu não quero, não, eu não vou. Você se escutar. Isso faz parte do autocuidado também. Nossa, Lari. Eu já entendi aqui qual é a pauta aqui desse encontro. Vocês falaram de forma diferente, a gente vai mergulhar mais nisso, tá? Porque eu tenho certeza que é algo que as pessoas que vão assistir exatamente esse episódio estão precisando, né? Entender que percurso vocês fizeram, que trajetória foi essa e que é possível. Sim. Então, vocês trouxeram de formas diferentes a infância. Né? Então, quando a gente fala da criança, quando a gente fala... E as perguntas foram totalmente diferentes. E quando a gente fala desse lugar de autenticidade, de permissão, porque o adulto que acha que, né? A criança, ela diz, né? isso, a criança, eu posso, eu consigo, eu vou. E aí eu queria que vocês trouxessem aqui, tá? De uma forma também, como fluir no coração de vocês. Quando vocês visitaram esse lugar, cada um do seu jeito, o que é que vocês encontraram? E como transformou o adulto de vocês hoje? A Lari trouxe aí essa questão, eu era a minha criança muito alegre, muito extrovertida, e por que hoje o adulto da gente não é mais assim? Então, qual foi, Lê, esse momento que você encontrou um pouco da tua infância e como impactou na tua adulto de hoje? Na tua fase hoje adulta? Eu acredito que eu fui encontrar com a minha infância, assim, a Letícia, criança. Eu confesso que não foi fácil, foi bem difícil. Eu precisei relembrar, assim, de momentos, mas momentos de alegria. E que eu perdi esses momentos, não exatamente que hoje eu perdi a alegria, sim, mas talvez uma alegria, assim, com mais coragem, né? Hoje eu enxergo mais coragem e também falo da questão da escuta, que até mesmo tomar uma decisão, vir aqui, estar aqui,
olhar para mim, me escutar e me permitir. Aí entra de novo a permissão, né? Sim, sim. Então, é todo esse processo de escuta, reflexão, e aí me dá a coragem de dar um passo. Nossa, são pontos que você acessa. Para você foi coragem, né? Sim. A infância traz essa coragem, né? Sim. Eles são libertos. Eles não têm prisão Sim. interna. É como ela falou, a gente está sempre querendo agradar o outro, se o outro vai, o que o outro vai achar, né? Se anula. Eu acho que eu já comentei isso com você, né, Lu? Que eu tenho a Lorena, de 6 aninhos, e aí eu sempre tô querendo mostrar para ela que não precisa ser da forma que os outros pensam. E anteontem ela queria ir com uma blusinha do Stitch pra escola, e tava muito frio, e a blusa era de manga curta. E aí ela colocou uma blusa branca por baixo, uma blusinha do Stitch e o uniforme. E assim, ficou parecendo o próprio Chacrinha, né? E aí ela chegou na cozinha, assim, eu falei assim, tá bom, filha. Aí ela, as pessoas vão rir de mim? Aí eu olhei pra ela e falei assim, você tá se sentindo bem? Sim. Tá feliz? Sim. Eu falei, é isso que importa. Não liga pro que os outros vão pensar, é você que tem que estar gostando. E muitas vezes a gente faz isso com a gente, né? A gente não escolhe a roupa pra gente, a gente escolhe a roupa para o que os outros vão pensar. A gente não, eu vou me posicionar dessa forma porque as pessoas vão gostar. E voltando da criança, olha só como que Deus faz as coisas, né? Porque nem era pra gente estar aqui, e ela é da área da educação, a minha irmã também, e a gente tá tocando um assunto da infância. Sim. Como a infância, ela é o reflexo de nós adultos. Sim. Então, a gente precisa, não é voltar, né, Lu, pra criança e ficar lá, porque lá é um lugar de dor. Então, é você ir lá e você ressignificar muitas coisas e poder fazer isso com os seus alunos, com os nossos filhos, né? E com as pessoas que acessam, porque quando a gente está sendo mudança, curando feridas, a gente começa, as pessoas ao nosso lado também, elas automaticamente começam a olhar para elas também, sim, né? E se curarem. Sim, é isso, vira um efeito, né? Um efeito sim, dominó mesmo, sim, né? Para coisas boas. Sim, exato. E você, Paty, como foi assim? O que é que te impactou fazer essa visita aí, essa referência na infância? Eu acho que assim, as visitas a gente sempre faz, né? A questão é a gente pensar a intencionalidade, né? Então, quando caem algumas fichas, e aí você começa a perceber que tudo estava lá, você só está vendo com uma outra ótica, né? Com uma outra lente. E eu lembro da minha infância muito esse lugar já, né? Desse lugar de dirigir, de movimentar, de até mandar, né, muito, e isso ser um fator negativo, sabe, entre todos. Então, assim, é a mandona, né, então, entre família, entre amigos, até um afastamento. E ao longo, né, dessa trajetória, eu quanto criança, é uma memória que você acaba tendo e você fala, poxa, então é por isso que ao longo da vida isso se tornou um problema, e aí depois você olha e fala, não é, né? Que é aquilo que cada um tem de melhor, que é o que a gente tem que enxergar para oferecer ao mundo. E ao longo desse processo, entender o quanto eu fui também, não só por conta das habilidades já existentes em mim, mas pela vida, né? Então, perdi o meu pai muito cedo, assumi esse lugar junto à minha mãe, então, e uma liderança mais engessada, que eu levei para a escola. Então, durante muito tempo, esse lugar dessa liderança que não cabe, ainda mais num lugar de educação, né? Em que você quer que todos estejam bem e você precisa disso, que você preconiza com as infâncias, então você precisa resgatar com os educadores. Então, esse lugar de olhar para trás me fez entender que o autocuidado também envolve essa autoliderança. Então, como que a gente lidera os outros se a gente não tem conosco esse lugar, né? Porque liderar os outros não é mandar, né? Não é estar num lugar em que você, né? Está naquele lugar de referência, né? De apoio, sustento, mas de que maneira que as outras pessoas, então, irão ter você, né? Nesse apoio, a partir do momento que você se
autolidera, tem esse autocuidado, a referência passa a ser positiva, né? E você vê refletido em todos que estão no seu entorno. Mas não é fácil essa visitação. Sim. É que nem a metamorfose da borboleta, né? Tipo a lagarta entrando pro casulo. Né? Todo mundo só vê a borboleta dolorido. linda, né? Mas não vê o processo. É dolorido. E aí a gente entra num lugar que a gente precisa ativar o nosso recurso e não a dor. Aí, mas Lu, será que a dor não vai existir? Vai. Não tem como. Nenhum ser humano na face da Terra, e a gente olha isso inclusive na palavra, não tenha crescido que não tenha essa dor. Mas o autocuidado, ele vem para dizer assim, sabe aquela, tem esperança, pode ser leve, pode ser divertido muitas vezes, não Sim. precisa ser doído, não precisa. Ai, para você crescer, dói num ponto, mas tem pessoas que querem ficar naquela dor, e aí por muito tempo. Então a gente dói, a gente significa e segue. Né? Exato. Então, acho que o autocuidado traz muito isso. E Fernando Pessoa já sabia das coisas, né? Ele traz o seguinte, que grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor que há no mundo são as crianças. E aí, quando eu falo das crianças, é a criança que está no adulto também. Não é só aquela fase que a gente passou. Sim. Então, esse convite aqui, eu entendo que desse episódio aqui é para que você cuide da sua criança, que você valorize, valide, que você a tenha como referência, não como permanência, Exato. né? E traga para o adulto de hoje, como recurso, né? Então, muito lindo. Olha só, eu passaria horas, tá? Vocês estão gostando, meninas? Sim, Então, tá muito. bom. É muito bom refletir sempre. A gente vai caminhando para o final já. E eu queria muito que vocês pudessem deixar uma mensagem, tá? Do coração de vocês, que tem a ver com a jornada, e que as pessoas pudessem entender que é possível viver de uma forma mais contente, eu diria, sabe? Que não precisa ser tanto fardo. Você pode começar a ler? Posso. Eu diria, determine os seus princípios, os seus valores e permita-se. Isso. Isso aí, ó, direta. Poucas palavras. E profunda, hein? E você, Paty? Vou falar uma frase que está até lá na minha bio, porque diz respeito a essa transformação minha e é o que eu desejo para todos, né? Assuma o seu lugar no mundo. Porque assumir, a gente já tem um lugar, só falta a gente assumir esse lugar. Uau! Preciso anotar. Preciso. E você, Lari, qual a mensagem? Lu, é o que eu tenho falado ultimamente e a palavra de Deus cada vez mais tem confirmado isso, né? Nós não somos daqui, nós não somos desse mundo, então por que nós estamos correndo tanto com as coisas daqui? A gente está estressado, sempre buscando mostrar o nosso lado para as pessoas e esquecendo da boa parte, né? Nós não somos daqui, nós não vamos ficar aqui. Eu brinco que nem a roupa a gente vai escolher, é capaz do Felipe pegar uma roupa que nem combina comigo. Minha irmã, ela vai ficar encarregada disso. Quando eu partir dessa, né? Porque a gente não tem o controle de tudo. Então, nós não somos daqui. Faça com muita clareza o que você pretende, o que você tem que fazer, faça o que precisa ser feito, mas com leveza. Maravilha! Quantos aprendizados com histórias reais e possíveis, né? Então, eu queria já finalizar aqui agradecendo de todo o meu coração por vocês aceitarem também compartilhar isso. Muitas vezes a gente vive pra gente só, naquele mundo. Não, a gente tem que dar voz ao que de fato transforma na vida das pessoas. E aqui vai ser um ambiente para isso, tá? Muito Então, obrigada, Lari. Eu que agradeço. Obrigada, Paty. Lê. Obrigada, Que eu agradeço. esse episódio, e aí eu já queria deixar aqui um recado para vocês, que se vocês conhecem alguém que precisa ouvir exatamente isso aqui, compartilha. Pessoa que está ainda aí, assim, de uma forma sofrida mesmo, e que essa mensagem tocou no seu coração e que pode ajudar outra pessoa também, tá bom? Compartilha, segue aqui o nosso canal, o Luciano Araújo, e é um podcast que eu diria que é para além de um podcast, é uma experiência aqui, tá bom? Obrigada e até o próximo episódio. Um cheiro e até breve.